Neste vídeo, você vai descobrir como Boaz, um fazendeiro que viveu há mais de 3.000 anos, construiu um sistema financeiro que trabalhava no automático, sustentava toda a sua família e ainda alimentava os mais pobres da sua cidade. E como você pode replicar essa mesma lógica hoje, seja com investimentos, seja com um negócio. Imagina o fim da tarde em Belém da Judéia. O sol ainda queima a terra seca. O ar cheira a palha e suor. Homens e mulheres dobram as costas desde o amanhecer, cortando feixes de cevada com movimentos precisos e repetitivos. É época de colheita. E nos campos de um homem chamado Boaz, o trabalho acontece com uma disciplina quase silenciosa. Mas há algo diferente neste campo. Nas bordas, onde o grão ainda está de pé, os ceifeiros não colhem. As espigas caídas no chão não são apanhadas. Não é descuido, não é esquecimento, é arquitetura. Boaz não deixou as bordas por acidente. Ele as deixou de propósito. Aqui está o detalhe que a maioria das pessoas passa batida quando lê essa história. Boaz não era apenas um homem generoso. Ele era um arquiteto financeiro. Ele construiu a generosidade dentro do sistema, não como sobra, como estrutura. O livro de Ruth, capítulo 2, versículo 15, registra uma ordem que Boaz deu em voz alta para os seus trabalhadores. Deixai cair deliberadamente algumas espigas para que ela as apanhe. Ele não esperou sobrar. Ele instruiu ativamente que sobrassem. Isso não é filantropia por impulso, isso é sistema. E foi exatamente essa ideia que mudou a vida de Marcos, um eletricista autônomo de Goiânia, que hoje, aos 41 anos, tem uma empresa com 8 funcionários e ainda destina 12% do faturamento mensalmente para projetos sociais na periferia da cidade. Mas vamos ficar no campo de Boaz por mais um momento. Há uma diferença enorme entre ajudar quando você se sente bem e ajudar porque isso está embutido na arquitetura do seu sistema financeiro. O primeiro depende do seu humor. O segundo acontece independente de como você acordou. Essa diferença é o coração da estratégia de Boaz. Voltemos a Marcos. Quando ele tinha 26 anos, trabalhava sozinho. Ia de casa em casa consertando tomadas, trocando disjuntores, fazendo serviços avulsos. Ganhava bem por hora. Mas quando parava de trabalhar, parava de ganhar. Seu tempo era o produto, e produto que depende 100% do seu criador não é um ativo. É uma corrida que nunca tem linha de chegada. Aí um pastor da sua comunidade disse uma frase simples que Marcos não conseguiu mais tirar da cabeça. Você quer trabalhar para o dinheiro ou quer que o dinheiro trabalhe para você? Marcos achou que era papo de motivacional, mas o pastor abriu a Bíblia no livro de Ruth e explicou o campo de Boaz. O campo não era Boaz, era uma estrutura. Tinha trabalhadores contratados, processos de colheita, divisão de funções, bordas reservadas. Boaz dormia e o campo produzia. Boaz viajava e o sistema sustentava. E o sistema era generoso o suficiente para alimentar Ruth e Noemi, 2 mulheres sem renda que chegaram ao campo sem nada. Marcos começou pequeno. Contratou um assistente, depois um segundo. Criou um processo padrão de orçamento. Comprou ferramentas extras para que os funcionários não dependessem dele em cada detalhe. Depois de 4 anos, a empresa funcionava mesmo quando ele tirava uma semana de férias. E foi só quando o sistema começou a trabalhar sem ele que Marcos conseguiu, pela primeira vez, separar uma porcentagem fixa do faturamento para doação. Não porque sobrou, porque ele planejou que sobrassem as bordas. Mas aqui está o detalhe que separa quem constrói campos de quem fica ceifando para sempre. Você não precisa de um negócio para aplicar o campo de Boaz. Débora tem 44 anos, mora em Fortaleza e nunca abriu uma empresa na vida. Ela é professora da rede pública há 20 anos, salário fixo, previsível e que nunca vai torná-la rica da noite para o dia. Mas Débora começou a investir em fundos imobiliários há 6 anos.
Para quem não conhece, imagine que você junta dinheiro com outras pessoas para comprar prédios comerciais, galpões e shoppings. Esses imóveis geram aluguel. Esse aluguel é distribuído entre os investidores todo mês. Para quem já investe há mais tempo, estamos falando dos chamados FIIs, fundos de investimento imobiliário, negociados na bolsa, com liquidez diária e distribuição mensal de proventos. Débora começou aplicando R$ 200 por mês. Depois, 300. Hoje sua carteira gera aproximadamente R$ 850 por mês em proventos, depositados automaticamente na conta dela. Ela não precisa fazer nada. O campo trabalha enquanto ela dá aula. Mas o que ela faz com esses proventos? Ela separa R$ 150 todo mês para um projeto social que ela ajuda a manter na sua cidade. Não quando sobra. Todo mês. Porque ela construiu as bordas do campo dentro da sua arquitetura de investimentos. Débora não havia lido sobre Boaz antes de fazer isso. Ela descobriu o paralelo depois, ouvindo um sermão, e percebeu que havia reinventado algo que alguém já tinha descoberto há 3 milênios. E essa é a beleza da sabedoria bíblica aplicada às finanças. Ela não é religiosa, ela é real. Ela funciona independente de quem a aplica. Então, como você constrói o seu campo de Boaz? Vamos para a estrutura. Todo campo de Boaz tem 3 componentes. O primeiro é o ativo produtivo. Pode ser um negócio, uma carteira de ações, fundos imobiliários, um imóvel para aluguel, um produto digital. O que importa é que esse ativo gere renda sem exigir sua presença constante. Se você tirar uma semana de férias e ele parar completamente, ele ainda não é um campo, é uma enxada. O segundo componente são os trabalhadores do sistema. No caso de um negócio, são funcionários, processos e automações. No caso de investimentos, são os aportes automáticos, o reinvestimento programado, a diversificação que distribui o risco sem que você precise intervir toda semana. O campo de Boaz funcionava porque havia uma operação rodando, não apenas um fazendeiro trabalhando duro. E o terceiro componente, que é aqui onde tudo muda de nível, as bordas reservadas. Não é sobre quanto você doa, é sobre como você doa. Doação planejada e sistemática é radicalmente diferente de doação por impulso. Quando você reserva um percentual antes de gastar, você está seguindo a mesma lógica de Boaz. A generosidade não compete com a sua sobrevivência. Ela faz parte do design do sistema. Levítico 19, versículos 9 e 10, é onde essa lei foi codificada por Moisés. Mas Boaz não seguia a lei por obrigação. Ele a executava com excesso, com intenção, com estratégia. Há uma diferença enorme entre cumprir uma regra e construir o campo que a incorpora. Agora, uma pergunta honesta. Onde você está nessa jornada? Se você ainda está no estágio de trabalhar por hora, o primeiro passo não é montar uma carteira de investimentos. O primeiro passo é identificar como você começa a transformar o que você faz em sistema, mesmo que pequeno, um produto digital, uma parceria, um processo que alguém pode executar sem você. Se você já tem alguma renda investida, o próximo passo é perguntar: as bordas do campo estão no plano? A generosidade está embutida na estrutura ou fica esperando sobrar? E se você está começando do zero, sem reserva e com dívida, o campo de Boaz também tem uma mensagem para você. Ruth chegou ao campo sem nada, sem herança, sem renda, sem rede de proteção. E ela foi buscar o que estava disponível dentro do sistema de outro. Às vezes, o primeiro passo não é construir o seu campo. É reconhecer que você pode começar dentro do sistema certo, aprendendo, acumulando, até ter condição de construir o seu. A sabedoria de Boaz não é sobre ser rico, é sobre construir algo que dura, um sistema com raízes, que sustenta quem está dentro e ainda tem margem para quem está do lado de fora. 3.000 anos depois, Marcos dorme e a empresa trabalha.
Débora dá aula e os fundos distribuem. As bordas do campo continuam de pé. Essa é a estratégia de Boaz. E ela nunca perdeu a validade.